Deus é alguém que está fora da dimensionalidade do tempo completamente. E é isso que Isaías quer dizer quando ele diz, assim diz o alto e sublime que habita a eternidade. Agora, se ele tem a tecnologia para nos criar em primeiro lugar, ele tem a tecnologia para nos enviar uma mensagem, claro. O problema é como ele autentica sua mensagem. Como ele nos faz saber que a mensagem que possuímos é realmente dele e não algum tipo de artifício ou algum tipo de fraude. Quantos de vocês aqui na plateia acreditam que isso é a palavra de Deus? Maravilhoso. Essa é a resposta politicamente correta nesta comunidade. Fora, talvez não. Não tanto, mas aqui. Ok, a pergunta que você precisa se fazer desesperadamente é: como você sabe? E você, como membro da comunidade cristã, vai ser nos próximos meses, nos próximos anos, desafiado de uma maneira que vai exigir que você realmente saiba por que acredita que esta é a palavra de Deus. Deus autêntica ao declará-la, ao declará-la, ao declará-la, ao declarar o fim desde o princípio. E desde tempos antigos, coisas que ainda não foram feitas. Somente Deus tem essa capacidade, não anjos, nenhuma outra criatura, somente Deus mesmo. E ele demonstra que isso vem dele. Como ao escrever a história antes que aconteça. Temos dificuldade até mesmo em pensar no tempo bidimensional, tridimensional. Mas vamos imaginar que essa curva passa pelo espaço tridimensional. Esta é uma linha que representa nossa linha do tempo. Vamos imaginar que algum ser está fora de nossa dimensionalidade, do tempo. E em nossa dimensão de tempo temos o passado, o presente, o futuro, como nós o experimentamos passando por essa linha, certo? Agora uma analogia aqui seria como o desfile que está acontecendo agora em Roswell. Se você estiver sentado na calçada assistindo esses carros alegóricos virarem a esquina, para você naquela calçada, esse desfile é uma sequência linear de eventos. Mas se você estiver fora do plano desse desfile, digamos em um helicóptero acima do desfile, você pode ver o início e o fim no mesmo instante. Essa é uma analogia desajeitada, mas acho que você entende a ideia. Isso significa que mesmo que para nós seja passado, presente e futuro, de alguém na eternidade que pode observar o passado, o presente e o futuro, é comum, por assim dizer, para aquele na eternidade. Vou sugerir a você a grande descoberta na minha vida, e espero que seja na sua, é que cada livro da Bíblia é uma parte-chave de uma mensagem integrada. Cada nome, cada número, cada detalhe, até a estrutura numérica por trás do texto está lá. A evidência é um design habilidoso. E ao descobrir isso, você ganha uma perspectiva e visão totalmente diferentes sobre o que a Bíblia realmente é sobre. Agora, deixe-me dar um exemplo provocativo. Quando você está lendo o livro de Gênesis, quando chega ao capítulo 5, tende a pular. Os capítulos 1, 2, 3 e 4 são empolgantes, significativos, material rico. O capítulo 6 em diante é o dilúvio e todo esse negócio. E vou falar sobre isso de forma muito significativa aqui em breve. Mas o capítulo 5, embora seja um capítulo que você tende a pular, tem algo interessante. Tenha paciência comigo, quero mostrar algo para você. O capítulo 5 é basicamente uma genealogia de 10 caras, de Adão a Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. 10 caras. É apenas uma genealogia, pai, filho, e suas idades e coisas assim. E você lê através disso e você meio que se pergunta o que isso tem a ver com alguma coisa. Então você lembra, caramba, Chuck Missler em uma dessas conferências estranhas disse que tudo ali é por design. Vamos desafiar isso um pouco. Veja, nosso problema aqui é que esses são transliterados, não traduzidos, do hebraico, e são nomes próprios. Uma concordância de Strong ou alguns dos seus outros auxílios habituais não lidam com nomes próprios. Você precisa ter um dicionário de raízes, e tem alguns tipos mais profundos de ferramentas para se envolver com isso. Vamos dar uma olhada no que esses nomes significam. Adão é bem fácil. Adama significa homem. Sete significa designado. Sabemos que podemos deduzir isso de Gênesis 4:25, quando Eva deu à luz Sete. Ela sentiu que ele foi designado para ser um substituto para Abel. Diz assim no versículo 25 do capítulo 4, capítulo anterior. A raiz Sete, a palavra Sete, vem de implica designado. Enoque é seu filho, que é uma palavra que vem da raiz Enosh, que significa incurável. É usada para uma ferida ou uma aflição, tristeza, doença ou maldade, o que você quiser. Significa essencialmente mortal, frágil ou miserável. Difícil de lidar ao passar pela escola, imagino.
Agora, Quenã é mal traduzido em algumas de suas Bíblias. É porque é assumido, a Bíblia traduzida assumiu que estava em aramaico. Nós chamaríamos de Quenã. Não, é Quenã. Na verdade, Balaão faz um trocadilho com o nome em Números 24. Quenã significa tristeza, ou lamento ou elegia é o que o nome significa. Mahalalel, um pouco complicado, mas um nome interessante. Vem de duas partes. Mahalalel, que significa abençoado ou louvor, e a segunda parte é El, o nome de Deus. Mahalalel significa o Deus abençoado. Há uma maneira de interpretar essa inferência. Yared. Yared é um verbo de Yared, significando descerá. Na verdade, alguns estudiosos assumem que, em seus dias, é quando a intrusão das coisas estranhas de Gênesis 6 começou. Mas isso é uma conjectura. Seu filho é Enoque, que significa início ou ensinamento. Agora, Matusalém é um nome muito interessante, frequentemente mal compreendido por muitos comentaristas, mas vem de duas raízes. A palavra mute é uma raiz que significa morte. Aparece 125 vezes no Antigo Testamento, e o verbo shalar, que significa trazer ou enviar adiante. Matusalém, na verdade, significa a morte dele trará. Agora, o que pode surpreendê-la é que o dilúvio de Noé não veio como uma surpresa. Ele foi pregado por 4 gerações. Enoque, seu pai, aparentemente teve uma visão de que enquanto seu filho recém-nascido estivesse vivo, o dilúvio de julgamento seria retido, e ele o nomeia, a morte dele trará. Agora, se passarmos e estudarmos as genealogias, você descobrirá o ano em que Matusalém morre é o ano em que o dilúvio veio. A profecia foi cumprida, profecia interessante. Você consegue imaginar criar aquele garoto? Toda vez que ele pegasse um resfriado, imagina o bairro inteiro molhado no pasto. Seu filho se chama Lameque, e aqui a raiz é uma raiz que ainda usamos hoje. Vem de uma raiz em nossa palavra em inglês lament ou lamentação, realmente significa desesperado. E seu filho é Noé. Quantos de vocês já ouviram falar de Noé? Temos cerca de 70%, Jim. Acho que temos um problema real aqui. Ok, não, tô brincando. Mas já ouvimos o nome Noé, o que significa o nome? É derivado de Naham, que significa trazer alívio ou conforto ou descanso. E você pode obter isso do versículo 29 do capítulo 5, porque quando Lameque me nomeia, ele indica isso. Então a maioria deles é bastante bem documentada. Alguns deles exigem um pouco de escavação. Agora, sim, veja, no versículo 29 diz que ele chamou seu nome Noé, dizendo que o mesmo nos consolará em relação ao nosso trabalho e ao cansaço de nossas mãos, porque a terra do Senhor foi amaldiçoada. Assim, o termo consolo, Naham, é a raiz de onde vem a palavra Noé. Então agora, com esse pequeno pano de fundo, vamos juntar as peças. Olhamos para Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Mas agora vamos juntar o que aprendemos. O que essa genealogia diz em inglês? O homem é designado para a tristeza mortal. Mas o Deus abençoado descerá, ensinando que sua morte trará consolo ou descanso aos desesperados. Aleluia, está correto. Eu adoro fazer isso porque toda vez que faço isso em diferentes plateias, sempre há um suspiro. Sempre um suspiro. Agora, isso é interessante. Isso é interessante por várias razões, porque temos um bom resumo do Evangelho cristão, mas está escondido em uma genealogia no livro de Gênesis, que faz parte da Torá. Não há como me convencer de que um grupo de rabinos judeus conspirou para esconder o Evangelho cristão em uma genealogia em sua venerada Torá. De jeito nenhum. As impressões digitais do Espírito Santo estão por toda essa coisa. De jeito nenhum. E a razão pela qual gosto de usar isso como exemplo, e há centenas que poderia escolher, mas este é um simples, porque demonstra, entre outras coisas, a integridade do design. Quando estudas a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e a levas a sério, descobrirás que tudo se relaciona. Estudas o livro do Apocalipse, descobres que está tudo em código, mas cada código é explicado em algum outro lugar das Escrituras. E quando o percorres corretamente, leva-te a cada livro da Bíblia. E percebes que tudo é um pacote pré-planejado, mesmo que 40 homens diferentes a tenham escrito, ao longo de milhares de anos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Sim, vem, Senhor Jesus.